E se você pensa em viajar para o Egito ou simplesmente tem curiosidade sobre como é viajar por esse país incrível, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, pois eu vou te dar muitas dicas importantes para você que sonha em conhecer a terra dos faraós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônia Maria aqui mais uma vez. Bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, eu vou contar para vocês um pouco sobre como é viajar para o Egito. Vou dar algumas dicas para vocês. E se de repente você pensa em viajar para o Egito ou simplesmente tem a curiosidade de saber como é que é viajar para o Egito, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeira dica: documentos. Você precisa de um passaporte válido pelo menos 6 meses da data da viagem e com pelo menos 2 folhas em branco. Você vai precisar também do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela expedido pela Anvisa. O visto também, brasileiros precisam de visto, porém esse visto pode ser adquirido na chegada no Cairo por um preço de $25. E detalhe, pessoal, é bom levar dinheiro trocado, porque há relatos, eu nunca tive problema, mas há relatos de pessoas que têm dificuldade de receber o troco na hora de pagar pelos $25. Então, para prevenir, é melhor levar o dinheiro trocado. Seguro viagem não é obrigatório, porém, gente, é importante que se tenha, porque de repente pode acontecer algum problema, alguma coisa, e você com o seguro viagem, você está seguro, não é? Segunda dica: passagem aérea internacional. Não existe voo direto que sai do Brasil para o Cairo ou para o Egito. Todos os voos farão escala em algum país. Aí vai depender da companhia aérea que você vai voar. As primeiras vezes que eu fui pela Ethiopian Airlines, que fez conexão em Addis Ababa, na Etiópia. Particularmente eu gostei muito pelo tempo de conexão, não é uma conexão muito longa, também não é muito rápida para a gente ficar preocupado com o risco de atrasar e perder o voo da conexão. Então eu gostei muito de viajar pela Etiópia. E a última vez que eu fui, agora em janeiro de 2025, eu fui pela Air France, fazendo conexão de 12 horas em Paris. Quando eu fui comprar a passagem, tinha conexão de 6 horas e conexão de 12 horas. Já que eu ia ficar algum tempo em Paris, eu optei pela conexão de 12 horas, porque eu ia aproveitar e dar uma volta na cidade. Já que eu teria que parar, ficar um tempo, eu ia aproveitar esse tempo para conhecer alguns pontos turísticos de Paris. E foi o que eu fiz, de fato. Mas eu confesso que eu não gostei muito da companhia aérea, não. Mas, enfim, para conhecer Paris vale a dica. Então, eu optei pela conexão de 12 horas, porque a conexão de 6 horas é muito pouco tempo para sair do aeroporto e visitar algum ponto da cidade, porque o aeroporto fica fora da cidade. É mais de 1 hora que você gasta até o centro de Paris, sem falar no tempo que você perde de estação, procurando o seu trem, o seu metrô, para você chegar ao ponto que você quer chegar. Então, você vai levar aí mais ou menos umas 3 horas de tempo para se deslocar do aeroporto até o centro de Paris e voltar,
Sem falar no tempo que você vai passar na questão dos procedimentos de embarque, passar na imigração, tudo isso também leva muito tempo e você pode comprometer o seu voo, né? De repente você gasta mais tempo do que o necessário e você pode correr o risco de perder o seu voo da conexão. Por isso eu optei pela conexão de 12 horas. Terceira dica, gente, é o translado ao chegar no Egito. Eu não aconselho vocês a pegarem táxi no aeroporto. A minha dica para vocês é, se você for com uma agência, provavelmente o seu guia vai lhe pegar no aeroporto. E se você for por conta própria, você pode contratar o translado do seu hotel mesmo. Eles providenciam para você e é mais seguro. E se você não for um viajante experiente? Se você já for um viajante experiente, acostumado a visitar vários países do mundo, acho que você não terá problema para pegar táxi, pegar Uber, enfim. Agora, pessoal, durante a estadia, durante o período que você vai se deslocar, que você vai estar na cidade, vai se deslocar para os pontos turísticos que você vai visitar, ir no mercado, fazer umas comprinhas, comprar lembrancinhas, enfim. Todo esse deslocamento que você vai fazer, eu recomendo que você faça de Uber. Apesar de provavelmente eles lesarem você, mas ainda assim sai muito barato. Eu tive uma experiência de visitar uma amiga no bairro de Dar es Salaam, que eu estava em Giza, e fui visitar uma amiga que mora no bairro de Dar es Salaam e chamei o Uber no aplicativo, deu 99 libras egípcias. Mas quando eu cheguei lá, deu 190, ou seja, praticamente o dobro da corrida. Ele ficou dando volta e acabou saindo bem mais caro. Mas ainda assim, ficou bem em conta, porque saiu na faixa de quê? De 12 reais mais ou menos. A libra estava equivalente a 8, né? Ou seja, o real vale 8 vezes a mais do que a libra egípcia. Ou seja, uma libra egípcia equivalia a 8 reais. Isso no período que eu fui. E com relação aos passeios, pessoal, se você vai comprar os seus ingressos pela internet, você já pode contratar com o serviço do guia, que aí eles já te pegam diretamente no seu hotel, já te levam nos passeios, senão o translado já vai estar incluso no valor, então não tem problema, é mais seguro ainda. Hospedagem, onde ficar, onde se hospedar? No Cairo, no Egito. Não sei qual é a cidade que você pretende visitar, mas geralmente a gente pensa no Cairo, que é a principal entrada, né, do país. Gente, a hospedagem depende do seu perfil. Se você gosta de luxo, você vai para um hotel 5 estrelas, para um resort. E se você gosta de hospedagem barata, a opção também não falta. Então, eu tenho as duas experiências. E eu confesso que eu gostei de todas. E essa última vez que eu fui, eu fiquei no hotel que ficou aproximadamente o valor de 10 dólares a diária. E eu achei muito bom. Claro que não tinha café da manhã, mas tinha chaleira elétrica. E eu levei café do Brasil, lá mesmo eu fazia meu café. E comprava minhas besteirinhas, comprava pão, cream cheese, frutas, suco, botava no frigobar e não tive problema nenhum. Então, se você não quer gastar muito, eu recomendo para vocês. E vou deixar o link aqui para vocês do hotel que eu fiquei hospedada. Segurança. O Egito é muito seguro com relação ao Brasil. Lá a gente não vê essa questão da violência, é que a gente vê aqui, né? Enfim, de assalto, é muito seguro. Porém, gente, não custa nada a gente se prevenir.
né? Andar prevenido é evitar problemas. Então evitem ficar em lugares muito aglomerados, porque pode ter os pickpockets, né, que são os batedores de carteira, e aí de repente eles podem se aproveitar. Não conheço nenhum relato do tipo, mas é bom ficar esperto para que você não sofra nenhum tipo de problema nesse sentido. Nos pontos turísticos também, evite, né, cuidado redobrado, principalmente nos lugares onde existe uma aglomeração maior de pessoas. Não dê confiança para os vendedores, gente, principalmente na região das pirâmides. Não aceite nada de graça. Se alguém lhe pedir para tirar uma foto com você ou para tirar uma foto sua, não aceite, porque certamente eles vão lhe cobrar depois. Cuidado com o pessoal que trabalha com camelos lá, principalmente na região das pirâmides, tá, gente? Além deles lhe cobrarem um preço absurdo, eles vão tentar lhe enrolar para fazer você subir no camelo. Então, o que você tem que fazer é negociar o preço antes de subir no camelo, porque eles vão lhe cobrar para você subir, para você descer, para você tirar foto lá montada no camelo. Então, muito cuidado, negocie antes. Tem os passeios de camelo lá na área das pirâmides. Então, negocie tudo antes, para evitar problemas. Dica para as mulheres aqui agora, gente. O Egito é um país de maioria muçulmana. 90% da população do Egito é muçulmana. Então, os costumes são bem diferentes dos nossos. E uma questão também são as mesquitas. Se você for visitar alguma mesquita, é ideal que você vista uma roupa que tenha manga, que não mostre os braços, que não mostre as pernas, roupa não muito justa, decote, evite. Se você puder também levar um lenço para cobrir o cabelo, eu indico para você. Não é necessário, em algumas mesquitas não é necessário, mas em algumas eles podem lhe pedir. Então é bom levar com você. Se você pretende visitar alguma mesquita no Egito, é bom levar com você um lenço. E, gente, a questão da vestimenta, mesmo sem ser na mesquita, eu não oriento vocês a usarem essas roupas que nós estamos acostumados, roupa de alcinha, mostrando decote e tudo mais, shortinho. Usa uma roupa mais, tipo, assim, com manguinha, para não afrontar, para não... Por conta da cultura, né? É uma cultura diferente da nossa, então a gente, em respeito à cultura deles, né? Vamos nos vestir adequadamente para não escandalizar, né? A não ser, gente, na região turística ali, principalmente na região de praia, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Dahab, tudo bem. Mas fora isso, eu aconselho a você vestir roupas mais comportadas. Que moeda levar, gente? A moeda do Egito é libra egípcia. E você deve levar dólar ou euro, porque lá não troca real, mas sim dólar. Então você tem que trocar o seu dinheiro por dólar aqui no Brasil para levar já em dólar ou em euro para você trocar lá. E eu não aconselho você a trocar tudo de uma vez, vá trocando aos poucos. Vá trocando de 100 dólares, de 100 em 100 dólares, para você não correr o risco de vir embora, chegar o dia de vir embora e você tá com um monte de libra egípcia na bolsa e não ter com o que gastar, né? Chip de celular, gente, é outro item também necessário. Você vai precisar estar conectado, você vai precisar entrar em contato com seus familiares. Então você tem duas opções. Ou você já compra um chip internacional aqui no Brasil, tem várias empresas aí que fornecem esse tipo de serviço.
E aí você precisa se informar. Ou não, você compra um chip local lá na chegada. Eu comprei um da Etisalat. Eu nem lembro direito da pronúncia. Acho que é Etisalat. E paguei 300 libras por um plano ilimitado de 30 dias. Costume, gente. Então, como eu já falei das vestimentas, principalmente aí para as mulheres, quando nós saímos da nossa casa, quando nós saímos do nosso país, e nós vamos visitar um país de cultura diferente, principalmente um país de cultura muçulmana, que é, assim, bem diferente, é uma diferença bastante grande da nossa. Então, é necessário que a gente vá aberto, pessoal. Que a gente vá aberto para os costumes daquele povo. Para a gente não correr o risco de ficar frustrado, de ficar decepcionado. Ou até mesmo sair falando mal do país. Como aconteceu aí com o Fê Leal no YouTube. É um youtuber famoso que foi para o Egito e saiu de lá falando mal do Egito. Por quê? Porque ele não se preparou para ir para aquele país, para aquela cultura, ele não se formou. A avaliação que eu faço é que ele não se formou adequadamente a respeito do país que ele pretendia visitar. Então, por isso, ele se frustrou bastante e acabou acontecendo isso, né? De sair falando mal e tudo. Mas eu acho que tudo depende de você. Se você está aberto, se você está aberto para conhecer, para viver outra, para mergulhar em outra cultura, você tem que ir de coração aberto, de mente aberta para viver isso. E uma das coisas, pessoal, cultural, que é diferente da nossa lá, é a questão da demonstração de afeto em público. Evite. Se você tiver com seu parceiro ou com sua parceira, evite demonstração de afeto em público, abraço, beijo, o toque. Evite isso porque é uma cultura que não aceita, é extremamente proibido. O consumo de bebida alcoólica também, gente, é proibido na rua. Evite também. Você pode até tomar um uísque, uma cervejinha no seu hotel, no lugar mais reservado, mas na rua não. Lá você não vai encontrar bares, assim, como aqui no Brasil, que você chega, pede uma cerveja, você não vai encontrar isso lá. Você vai encontrar muitas cafeterias com os homens fumando narguilé, xixa, que como eles chamam lá, mas cerveja, bebida alcoólica você não vai encontrar. Mas no seu hotel você encontra, tem algumas lojas específicas que vendem. Você vai comprar, vai carregar de maneira discreta e vai tomar no lugar reservado. Nada de demonstração em público. Mais uma dica para a mulherada: viajar sozinha. O conselho que eu dou para você é: não vá. A não ser que você tenha alguém lá da sua confiança que esteja lhe esperando, que vai levar você nos passeios. Mas caso contrário, contrate uma agência de viagem, vá com grupos ou vá com seu parceiro, que será muito mais seguro para você. Existe assédio? Existe, gente. Existe assédio. O assédio estrutural, mas existe. Eles não vão te tocar, eles não vão fazer nada com você, mas eles vão falar coisas para você, eles vão te olhar de uma maneira como você nunca viu antes. E esses olhares deixam a gente completamente desconfortáveis. Então, você estando acompanhada, é muito mais seguro. Evita um pouco mais esse tipo de assédio. Informação, gente. Eu
tô falando do Egito, mas isso vale para qualquer país, para qualquer cultura que você vá visitar. Procure se informar. Não vá sem conhecer, ou pelo menos sem saber o mínimo, o básico do país que você está visitando. Procure conhecer como é que é a cultura, como é que são as leis, como é que funciona, tudo para você já ir consciente, para você já ir sabendo e já ir preparado, né, das situações possíveis que você poderá passar. Pessoal, agora uma dica de saúde. Leve uma farmacinha básica na sua bagagem. Medicamentos para dor de cabeça, para gripe, para febre. Leve. E se você toma algum medicamento controlado, tarja preta, precisa levar a receita médica em inglês, tá, gente? Em inglês, porque eles podem pedir no aeroporto. E se você não levar, você corre de ficar sem seus remédios. E aí, para quem tá querendo fazer uma viagem de passeio, pode se transformar, né, no pesadelo. Então, vá preparado nesse sentido também. Outra coisa, pessoal, evitem tomar água da torneira. Água comum. Tomem sempre água mineral, água engarrafada, e cuidado para ver se a garrafinha está realmente lacrada. A água do Egito, ela tem, se eu não me engano, calcário. Se eu não me engano, é isso. Então, é muito complicado. Não dá pra gente beber aquela água, principalmente nós que não estamos acostumados. Para eles lá que já estão, tudo bem. Mas para quem não está acostumado, o ideal é tomar água mineral. E outra coisa, sucos naturais também, você tem que saber qual é o suco natural que você vai tomar, porque alguns sucos são adicionados à água e você não sabe a procedência dessa água, tá? Também, você não sabe se é água mineral, se é água filtrada, o que que é. Então, evite tomar. Eu tomava mais refrigerante do que suco, porque a não ser suco de caixinha que eu comprava, mas suco industrializado, mas suco natural eu não tomei e não recomendo que tome. Vegetais crus também, gente, não recomendo vocês comerem. Saladas cruas, não sabemos a procedência desses alimentos, como é que foi a higienização desses alimentos. Então eu não recomendo que se coma. Confesso para vocês que eu comi e graças a Deus eu não tive problema nenhum. Comprei, fiz também, houve dias que eu fiz comida para mim. Então, não tive problema, graças a Deus. Mas eu não recomendo. Não recomendo. Quer dizer, dependendo do lugar também. Se for um hotel 5 estrelas, um restaurante bem assim, de renome, eu não vejo problema. Mas cuidado. Cuidado, porque a higiene egípcia, ela não tá, vamos dizer, no ranking das melhores, não. É bem diferente da nossa. Não tô falando mal, mas é questão de costume, de cultura, né? A gente respeita, mas a gente, como visitante, a gente precisa se cuidar. E agora, gente, vamos para a parte mais importante, que várias pessoas me perguntaram: Antônia, quanto tu gastou com essa viagem? E tal. Então, estou falando de uma viagem que foi feita entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025, onde... Gente, desculpa o barulho, que eu tô aqui e tá passando moto toda hora aqui. Tá, então vamos lá. Despesas. Despesas é uma curiosidade que várias pessoas já me perguntaram. Antônia, quanto é que eu preciso para fazer uma viagem dessa? Gente, vai depender do seu perfil. Vai depender muito do seu perfil, do que você gasta. Se você é uma pessoa que gasta muito, você tem que levar muito dinheiro.
Se você é tipo econômico, então você é dos meus, né? Então eu vou aqui dizer mais ou menos quanto eu gastei nessa viagem. Quanto eu, assim, né? O dinheiro que foi gasto. Não vou entrar em detalhes aqui, mas vamos lá. A última coisa que eu vou falar vai ser a passagem internacional. Mas vamos lá, olha só. Eu fiquei no hotel simples, lá em Giza, onde eu paguei US$ 70 por 6 diárias. Ou seja, foi mais de 10, acho que 12 por aí, mais ou menos 12, US$ 12 a diária. Lembrando que quando eu fui, eu fiz câmbio pagando a 6,50 o dólar, porque o dólar turismo ele sempre é mais alto do que o dólar comercial. Então, às vezes você vê a taxa do dólar tá X, mas o dólar comercial. Quando você vai para o dólar turismo, tá Y, né? Então, é bem mais caro o dólar turístico. E quando eu fiz, eu paguei 6,50. Na verdade, eu fiz em Belém antes de Em Belém eu fiz de 6,30 e em Goiânia eu fiz de 6,50. Foi. Eu troquei dinheiro 2 vezes. Por conta da questão de limite, de saque e tal. Então eu tive que fazer assim de 2 vezes. Então vamos lá. Paguei US$ 70 no hotel simples, sem café da manhã, tá, gente? Não tinha café da manhã, porém tinha chaleira no quarto, tinha frigobar. Então eu fazia o meu café no quarto, comprava meu pãozinho na rua, comprava cream cheese, leite e frutas, besteirinhas para comer, deixava tudo no quarto do hotel. Então lá mesmo eu fazia meu cafezinho, meu lanche. Então achei bem mais barato do que com o café da manhã ia ficar mais ou menos o dobro. E eu não gastei, acho que nem 10% do valor das diárias que eu paguei no hotel. Assim, com despesa de café da manhã e lanche, essas coisas. Então, US$ 70 do hotel. O visto, gente, como eu já disse para vocês, paguei US$ 25 no visto, ao chegar no Cairo. Paguei também US$ 25 no transfer. Inclusive, é um transfer que eu já estou acostumada com ele desde a primeira vez que eu fui ao Egito. É que esse rapaz, ele faz esse serviço pra gente. Eu contratei ele pelo hotel, né, quando eu fui a primeira vez em 2016, paguei na época US$ 30 para ele. E aí das outras vezes eu já contratei ele por fora, sem ser pelo hotel, que é uma pessoa da minha confiança. E até pela questão de ir sozinha também, eu prefiro pegar alguém que eu já conheço, já conheço o trabalho dele. E dessa vez ele me cobrou US$ 25 pelo transfer do hotel, do aeroporto até o hotel. Fiquei 6 dias nesse hotel. Depois de 6 dias, alugamos um apartamento onde nós pagamos 6.000 libras. 6.000 libras egípcias. Por 6 dias também. Essas 6.000 libras, gente, corresponde a R$ 750. Como eu falei para vocês, R$ 1 corresponde a 8 libras egípcias. Então, 6.000 libras corresponde a R$ 750. Aí, comprei o chip de internet. Internet limitada para 30 dias, como eu já disse para vocês também. Eu paguei 300 libras nesse chip.
300 libras, mais ou menos R$ 38. Gente, os passeios. O passeio mais caro que a gente fez foi a visita às pirâmides. Nós pagamos, eu paguei 700 libras egípcias pelo ticket, pelo ingresso. Como sou estrangeira, lá os egípcios pagam um valor bem abaixo, bem irrisório mesmo, mas os estrangeiros pagam, na época que eu fui em janeiro, fevereiro, estava custando 700 libras egípcias. E detalhe, pessoal, somente aceitam cartão, nada de cash. E eu não tenho cartão internacional, mas ainda bem que eu estava acompanhada de uma pessoa do Egito, então ele comprou para mim no cash. Mas eu mesmo, como turista, eu não conseguiria, eu precisaria do cartão de crédito para... Eu até tirei o cartão internacional, mas aí como eu não usei, foi cancelado. Como das primeiras vezes que eu viajei, até cheguei a levar. Mas aí depois eu fiquei muito tempo sem usar, o banco cancelou. E como eu ia levar dinheiro em espécie, eu não me preocupei com cartão de crédito. Mas fica a dica aí para vocês. Gente, com o transporte agora. Eu falei do translado do aeroporto, mas o transporte, como eu fui por conta própria, eu gastei aproximadamente 2.000 libras com transporte, táxi e Uber. Agora, detalhe, pessoal, eu gastei esse valor, como eu já falei para vocês. Na maioria das vezes eu estava acompanhada de uma pessoa egípcia, então os motoristas eles já negociavam o valor da corrida, que a maioria eles cobravam 100 libras pra gente, de Giza até o centro de Cairo, ou enfim. Então todas, a não ser pro aeroporto, que como o aeroporto também fica bem mais distante, é bem mais caro. Mas ali dentro da cidade de Cairo, de Giza, Cairo, Giza, a gente pagava 100 libras. Agora, se você for estrangeiro, com certeza eles vão cobrar bem mais caro de você. Então, prepare o bolso mais um pouquinho. Gente, fui para Alexandria, fiz um bate-volta do Cairo para Alexandria, 2 pessoas. E nós pagamos 300 libras, ida e volta. É claro que não foi um trem de luxo, foi um trem simples. Inclusive o da ida foi até melhorzinho, mas assim, mais requintado. Agora o da volta era um trem bem mais povão, bem mais simples mesmo. Mas era o que tinha no horário que dava pra gente, no horário mais adequado pra gente, foi o que a gente pegou. E a gente pagou, sabe, 300 libras, gente, R$ 40, 2 pessoas. Para ir e voltar para Alexandria, muito barato, muito barato. E lá a gente não visitou nada, visitamos só, fomos lá no Mar Mediterrâneo e no Palácio de Catibai, já voltamos porque foi um bate e volta, são 5 horas de viagem de Cairo para Alexandria. Então a gente já saiu tarde, era mais de 10 horas quando nós saímos, chegamos 3 horas da tarde em Alexandria, aí só fomos lá no palácio um pouco. Aí depois fomos procurar um restaurante para almoçar, almoço-janta já, praticamente. E aí a gente já estava no horário de voltar para a estação, para pegar o trem de 8 horas da noite para voltar para o Cairo. Despesas com alimentação. Também depende, gente. Depende de você, depende do seu gosto, depende de tudo. Mas eu vou falar da minha experiência para vocês. Eu fiquei 6 dias sozinha no hotel e eu não saí do hotel para comer fora. Eu pedia delivery. Então todos os dias eu pedia o delivery e variava dependendo do que eu fosse comer, eu ia comer, variava os valores. Eu paguei de 180 libras a 260 libras o delivery.
Então, eu até coloquei uma média aqui de 220 libras. Detalhe, gente, só fazia uma refeição por dia. Por quê? Gente, eu não me adaptei. Dessa vez eu fiquei 12 dias no Egito, mas eu não me adaptei ao fuso horário. Lá são 5 horas a mais que aqui. Mas eu acordava no horário do Brasil. 11 horas eu estava acordando, estava tomando café, 11 horas, meio-dia. Então eu não almoçava. Eu ia almoçar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Então, aí quando chegava de noite eu já não tinha fome. E eu sempre colocava uma besteirinha lá no quarto para comer, uma fruta, um negócio. Então eu comia de noite. Quando dava uma fominha mais tarde, eu comia uma besteirinha e ia dormir. Então, também foi super econômico também nesse sentido. Ou de restaurante mais simples. Eu vou falar da minha experiência. O valor médio que nós pagamos por restaurante, nós pagamos de 300 a 500 libras. Mas eu vou estabelecer aqui um preço médio de 400 libras por refeição. Então, multiplicando por 6 dias, 2.400 libras, gente, que corresponde a mais ou menos 300 reais, por aí. Gorjeta, pessoal, gorjeta. O Egito é o país da gorjeta. Tem gorjeta para tudo. Se você, qualquer prestação de serviço, tem gorjeta. Se você pede o delivery, tem gorjeta. Se você contrata um motorista, tem gorjeta. Se você está no hotel, paga o marido, tem gorjeta. Tem gorjeta na recepção do hotel. Tem gorjeta para o seu guia turístico. Mesmo você pagando, às vezes, até muito caro. Mesmo que você vá fazer o cruzeiro do Nilo, tem gorjeta. Então, é obrigado dar gorjeta? Se é obrigado, eu não sei. Dizem que não é obrigado, mas é um costume. Então, se você não dá gorjeta, você pode parecer grosseiro. Então, a gente tem que dançar de acordo com a música. Então, você vai para um país que é costume ter gorjeta. Então, eu recomendo aí você, pelo menos aí uns $150 aí para gorjeta. Eu gastei aproximadamente 500 libras, gente. 500 libras de gorjeta, que corresponde a menos de 100 reais, tá? Comprinhas. Sempre a gente acaba comprando, né? Alguma coisa, alguma lembrancinha para trazer. Então, eu gastei 3.000 libras com comprinhas. E, gente, eu vou deixar a dica para vocês aqui, porque lá no Egito, como é cultural a questão da barganha, eles já colocam o preço lá em cima. E às vezes até 10 vezes a mais do valor real. Então, você tem que barganhar, pichinchar, até eles baixarem o valor para você comprar. Isso é tradição. Não é alguns turistas falam, não, é exploração, mas é a cultura deles. Então, o comerciante ele já sabe que o cliente vai barganhar. Então, se ele colocar o preço lá embaixo, ele vai sair perdendo. Então, ele já coloca o preço lá em cima para que depois da barganha ele consiga vender o produto dele por um preço justo. Tá, gente? Mas eu tenho uma dica para dar para vocês aqui, no caso de quem vai comprar lembrancinha, souvenir. É a loja do Jordi, lá no mercado Handar Halili. Inclusive, é um dos que mais vem. É ele. Porque ele é um dos comerciantes que ele já coloca o preço na mercadoria e praticamente todos os turistas, já é conhecido, porque todo mundo que vai divulga. Então, já é conhecido. Então, inclusive, vários youtubers que eu acompanho, o Guto, Rota Livre pelo Mundo, Você e Volta, e outros mais que visitam, né, o Cairo, vão lá no Handar Halili e vão comprar na loja do Jordi, porque já é um preço justo. E detalhe, eu fui e ainda tive 10% de desconto.
Ainda consegui 10% de desconto. Então, gente, olha, eu recomendo, porque lá você não vai ter que barganhar. Lá os valores já estão lá, mostra para todo mundo. Então, quem vai já sabe que o preço é aquele. Não existe a barganha, tá, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Gente, agora vem a parte mais cara da viagem, que é a passagem aérea. Eu comprei a minha passagem aérea, eu paguei R$ 7.200, eu fui pela Air France e eu comprei no próprio site da companhia aérea. Detalhe, pessoal, já com a reserva de assento, porque eu não gosto de deixar para a companhia aérea decidir ou marcar em cima da hora, não. Então eu preferi pagar antecipado pelo assento, até porque eu sou um pouquinho obesa e eu preferi reservar o meu assento antecipadamente para não correr o risco de ficar no meio, naquela cadeira do meio, entre principalmente dois estranhos, né? Então, mas isso é uma questão de cada um, tá, gente? Essa foi a minha experiência. Incluindo tudo, pessoal, a minha viagem custou R$ 10.100. Hospedagem, alimentação, passeio, transporte, tudo. Exceto 100 euros que eu levei para Paris. Como eu falei para vocês, eu fiz uma conexão de 12 horas e saí do aeroporto para dar uma volta na cidade, levei 100 euros e gastei tudo. Paris, tudo é muito caro. Gastei tudo, para não dizer que eu não gastei, cheguei no Brasil com 4 euros em moeda ainda, tá? Almocei, comprei umas lembrancinhas, só o transfer do aeroporto pro aeroporto, do aeroporto Charles de Gaulle lá pro centro de Paris, eu paguei 15 euros. Então, 15 para ir, 15 para voltar. 30 euros, só aí. Aí tomei mais um café, um croissant, que não dá para ir visitar Paris e não comer um croissant. Comprei umas lembrancinhas, não paguei ingresso na torre. Entrei, porque eu não subi, só paga para subir. E eu não subi, até porque não tinha tempo para isso. E almocei no aeroporto. Então, gastei praticamente meus 100 euros. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo possa te ajudar aí no seu planejamento da sua viagem ao Egito, tá? E obrigada por assistir, obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. E, gente, espero vocês no próximo vídeo. E antes de encerrar, gente, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, dê essa força para nós, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, tá bom? Ficarei agradecida, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!